Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para o meu amigo Alisson, que trabalha na empresa comigo aqui, tá bom? E ele é da Igreja Assembleia de Deus e falou que vai acompanhar essa mensagem aqui com a gente. Então, quero fazer todos bem-vindos, tá bom? Todas as pessoas que nos acompanham, sendo de outra denominação, de outra igreja. Hoje a gente está estudando aqui 1 Coríntios capítulo 4, começando aqui no versículo 1 e 2, eu vou compartilhando e já vou explicando já, tá bom? Versículo 1 e 2 diz assim, ó: que os homens nos considerem como ministros de Cristo, administradores do mistério de Deus. Além disso, requer dos dispenseiros que cada um seja encontrado fiel. Bom, no capítulo anterior, o apóstolo Paulo falou que ele, sendo apóstolo, né, que é um título maior ali, de cuidado dos irmãos da igreja, ele se considerava ministro, né? E que Apolo também era ministro. Ou seja, todos nós somos servos. A palavra ministro significa servos. Então ele está falando, todos nós somos servos. E a qualidade de um servo não está no que ele produz, tá bom? Está na fidelidade dele. É isso que Paulo ele traz aqui, né? No versículo 4, né? No versículo 2, aliás, ele fala que cada um seja encontrado fiel. Isso que é se uma pessoa é serva de Deus ou não, se ela é fiel a Deus. Esse que é o parâmetro que ele está usando aqui, tá bom? Mas todos nós somos servos. E eu gostei bastante do versículo 3 e 4 que ele diz assim: porém, muito pouco me importa ser julgado por vós, ou por algum juiz humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso estou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Eu achei interessante aqui que ele fala assim: pouco me importa ser julgado por vocês, né? Ou ser julgado por um tribunal da terra, né? E Paulo enfrentou várias vezes, né, ali o tribunal por conta que foi julgado, né? Então ele está falando, pouco me importa se vocês estão julgando eu ou se tribunais da terra me julgam, né? O importante é que eu tô com a consciência limpa e quem vai me julgar é Deus. E é verdade, né? O importante não é o que as outras pessoas acham de você, mas você está com a sua consciência limpa, porque quem vai nos julgar realmente é o Senhor. Mas aqui não quer dizer que a gente não tem que dar bom testemunho para as outras pessoas, né? O próprio apóstolo Paulo, em vários versículos, em várias cartas que ele manda, ele fala que nós devemos ser exemplos dos fiéis, né? Ser exemplos para as outras pessoas. E aqui nessa própria carta ele pede, né, que o Timóteo vai levar essa carta, e ele pede para que o povo de Coríntios seja imitadores dele, porque ele serve a Deus, ele busca a Deus. Tá bom? Então eu acho bem interessante essa parte aqui. Do versículo 5 ao versículo 7 aqui, ele fala que todas as coisas, né, que todos nós somos iguais, somos servos perante Deus, mas alguns têm habilidades diferentes. Por isso no versículo 7 ele fala assim: porque quem te fez diferente, né, melhor do que outro, assim, na habilidade, né? Ninguém é mais importante que ninguém, mas na habilidade. Às vezes você tem uma profissão e ninguém faz isso, serviço melhor do que você, né? Porque você está apto a fazer, você gosta do que faz, então você tem uma habilidade, né? Então você tem essa habilidade e o Senhor te fez diferente. Mas quem te fez diferente? Ou até mesmo com a capacidade de progredir e aperfeiçoar para chegar no nível que você está, é Deus. Então a gente não tem que se vangloriar, porque é Deus que dá, né? Ele continua dizendo aqui: de quem você tem recebido? Ou seja, do Senhor, né? São perguntas retóricas aqui, né? Perguntas que já têm a resposta. E se o recebeste, por que te glorias como não houveste recebido? Se você recebeu de Deus, tem que dar glória a Deus, né? E aqui, do versículo 8 em diante, eu acho interessante que o apóstolo ele vai usar de ironia com eles aqui, né? Com o povo de Corinto. Então eu vou lendo as ironias. O que é uma ironia, né? Ironia é você falar algo querendo dizer outra coisa. Por exemplo, né? A pessoa está manuseando uma ferramenta ali de maneira errada, ó, vai quebrar, né? Aí quando a pessoa quebra, ao invés de você falar, falei que ia quebrar, você pega e fala, não, parabéns, você conseguiu. Você não está dando parabéns para a pessoa, porque a pessoa quebrou a peça, mas está dando parabéns ironizando. Você tá querendo dizer o contrário. Então isso é ironia. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai usar de ironia com eles aqui, né? Uma retórica, né? Um modo de ensinar que eu achei bem interessante aqui. Versículo 8 em diante aqui, tá bom? Aí eu vou lendo e já vou explicando aqui, ó. Ele diz:
Já estáis fartos? Já estáis ricos? Sem nós reinais? Quem dera reinais, para que também reinemos convosco, né? Aqui ele fala, olha, vocês já estão fartos, vocês já estão ricos, vocês estão abastados, estão muito abençoados, vocês já estão reinando, né? Aqui Paulo ele vai fazer uma referência ao milênio, né? Que é no milênio que vai ter o Cristo, ele vai reinar, nós reinaremos com Cristo, enfim. E aí eles estão falando, Paulo tá, vocês já estão reinando, vocês já estão fartos, já estão tão abençoados, quem dera, né? Eu pudesse reinar com vocês, nós pudéssemos reinar com vocês, né? Não estou sabendo que nós já tá na glória, não, né? Ele está usando de ironismo aqui. E aí ele continua aqui, né? Aqui vai ficar mais fácil de entender por que ele está usando essa ironia, né? Porque tendo para mim que Deus, a nós, os apóstolos, designou como os últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, e aos anjos e aos homens. Essa parte aqui de espetáculo, né, significa como se fosse um show mesmo, né, que a pessoa vai apresentando e ele serviria de espetáculo. Ou seja, já chegou milhando, vocês já estão reinando, e Deus deixou a gente por último, a gente não está sabendo que já chegou o milênio, que tá tudo bom, que tá tudo maravilha, não. A gente não tá sabendo disso, não, né? E aí ele fala aqui, ó, nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Repara que ele vai sempre trazendo a questão dos apóstolos e a questão de como o povo de Corinto se achavam, né? Na verdade, aqui o povo de Corinto, eles se achavam que eram abençoados por Deus por causa das muitas coisas que eles tinham. Era uma cidade próxima, então eles não passavam necessidade. Então eles tinham um certo poder aquisitivo em dinheiro e coisa assim, eles não padeciam necessidade. E aí então eles vendo que os apóstolos padeciam necessidades, eles se julgavam melhor do que os apóstolos, eles se julgavam que eram mais dignos, porque era aquela ideia de que a gente é abençoado por conta da nossa dignidade. É verdade, mas também pessoas que são justas sofrem, como no caso de Jó, né? Como é que você vai explicar o sofrimento de Jó se ele não fazia nada de errado, né? Então, o fato de uma pessoa estar sofrendo não significa que ela não seja fiel a Deus, tá bom? E aí ele estava considerando que com eles estavam tudo bem. Então, eles se consideravam mais sábios do que os apóstolos, né? O apóstolo Paulo falou, nós somos loucos em Cristo e vocês são os sábios, né? Nós fracos, e vós fortes, ilustres e vis. Ele continua, versículo 11 agora. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetada e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos e somos perseguidos e sofremos. Aqui é bem interessante porque a primeira vez que o apóstolo Paulo já foi nessa cidade aqui em Corinto, ele padeceu muita necessidade. Tinha membros na igreja, era uma cidade abastada, eles tinham dinheiro, mas eles não estavam ajudando o apóstolo Paulo financeiramente. Vocês devem se lembrar que ele estava sem moradia. Quando Priscila e Áquila, né, eles vieram para essa cidade em Corinto, eles pediram, né, eles se ajuntaram com Paulo para que Paulo pudesse morar com eles. Ele estava sem moradia. Também o apóstolo Paulo nessa cidade de Corinto, ao invés de receber ajuda financeira ali dos membros, né, para ele poder evangelizar, pregar o evangelho, né, ele ter como se sustentar, não, eles não estavam ajudando financeiramente. Então, o apóstolo Paulo teve que trabalhar com as próprias mãos, fazendo tendas para se sustentar. E no final de semana ele ia lá e pregava nas sinagogas, né? Mas durante a semana ele tinha que trabalhar para pagar o aluguel dele, comprar a comida dele. E nada de errado em relação a uma pessoa trabalhar. Mas um apóstolo, ele era chamado, ele vivia da oferta das pessoas ali, né? Tal como era no Velho Testamento. Ele foi separada uma das 12 tribos, que era a tribo de Levi. E a tribo de Levi, o trabalho dela era fazer os trabalhos do templo, fazer sacrifícios, ofertas, né? Então as pessoas levavam, e era esse o tipo de trabalho. Então eles ficavam com parte daquelas ofertas para o seu próprio sustento, para o sustento da sua família. E os apóstolos também era dessa maneira. O trabalho deles era integral. Então eles não tinham tempo de ir trabalhar. Não que
eles não possam trabalhar com a própria mão. Mas nesse caso, eles deixaram de receber a palavra de Deus porque não colocavam a mão no bolso para ajudar, tá bom? Então é isso. Então na igreja de Corinto sempre estava tendo esse problema, né, deles não ajudar financeiramente, dificuldade de pôr a mão no bolso, e para eles tá tudo bem, eu tô abençoado aqui, né? Então imagina, né, vamos colocar para os nossos dias, né? Eu vou lá e visito um irmão, né? E falo com ele, nossa irmão, que legal, né? Ele me mostra lá a casa dele, bonita, carro, né? Olha como Deus está me abençoando. Nossa, Deus, eu sou fiel, estou seguindo aqui, indo na igreja. Olha como Deus está me abençoando. Tudo isso aqui é bênção de Deus na minha vida. E eu concordo, é bênção de Deus. Mas eu posso fazer a seguinte pergunta para o irmão: irmão, você está jejuando para compartilhar essas bênçãos com outras pessoas? Você sabia que na mesma ala que você frequenta, tem pessoas que padecem necessidades? Tem pessoas como o apóstolo Paulo aqui, que não tem moradia, que precisa de um dinheiro para pagar um aluguel. Tem pessoas que estão nus, sem roupa, precisa vestimenta, precisa de alimento. Então é algo para nós pensarmos, né? Se Deus está me abençoando, eu também devo abençoar outras pessoas. Então essa forma de ironia que ele usa aqui, eu acho muito interessante. Versículo 13 e o 14, para finalizar aqui, ó. Somos caluniados, né? Aí tem o versículo 12 aqui também, eu achei bem interessante quando ele disse aqui, ó: somos injuriados e bendizemos. Ou seja, eles eram injuriados, mas eles bendiziam aqueles que injuriavam eles, né? E também a qualquer pessoa. Não é porque você está sofrendo que você não tem a capacidade de ajudar outras pessoas a não sofrer, né? Amenizar o sofrimento de outras pessoas, tá bom? Então, mesmo nós que estamos numa situação difícil, ainda assim podemos ajudar outras pessoas, né? Quanto mais se você está numa situação confortável, aí sim você pode ajudar também as outras pessoas, tá bom? Versículo 13, né? Somos caluniados e consolamos. Ou seja, eles eram caluniados, mas consolavam outras pessoas. Até o presente tempo, chegamos a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escreva essas coisas para vergonhar, mas os meus filhos amados admoesto-vos, né? Então ele está falando, eu estou escrevendo isso não para humilhar vocês ou para envergonhar vocês, não é isso, né? Mas para chamar a atenção que nós devemos olhar para as outras pessoas. Enquanto vocês estão achando aí que está tudo bem, que vocês estão abençoados, olha para mim, eu estou aqui, eu não tenho onde morar, eu não tenho o alimento de cada dia, que foi a situação que quando ele passou lá em Coríntios, né? Ele realmente passou e padeceu muitas necessidades ali, né? Porque o povo não ajudava financeiramente. E isso é uma vergonha, né? Uma vergonha é eu ter um... Tudo bem, a gente pode falar, eu conquistei essas coisas, eu mereço, eu trabalhei, mas tudo vem do Senhor. Como é que eu posso estar feliz se eu não estou ajudando o próximo? Ou seja, outras pessoas estão padecendo necessidade. Então é importante sim a gente pegar e fazer nossas ofertas, jejuar, ajudar o próximo, tá bom? Então eu gostei dessa parte aqui. Bom, vou finalizar aqui a mensagem. Versículo 21. Versículo 21 aqui para finalizar. Vou ler aqui. Diz assim: que quereis? Ireis ter convosco com vara ou com amor, espírito de mansidão? Que o apóstolo Paulo fala é que ele vai ter de novo com os coríntios, que ele vai na cidade deles. Agora ele está enviando essa carta, está enviando Timóteo para ir lá e ajudar eles, né, ao crescimento espiritual deles, porque eles estão como criança, né, não se desenvolveram na fé, não cresceram no evangelho. E ele fala, eu vou ir ter com vocês, mas o que vocês acham que eu devo falar para vocês quando eu chegar aí? Repreensão, é mostrar amor por meio de repreensão. Nós precisamos ser corrigidos também, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.